Pessoal de casa, estão me ouvindo legal aí? Dá um alô para mim. Beleza? Ok, agora todos entrou. Desculpa a demora, mas que tinha professora aqui na sala ainda, tive que esperar ela sair, tá joia? Vocês sabem quem é, a professora Sueli estava aqui ainda, tá bom? Então aí demorou um pouquinho para mim entrar e até ela poder sair. Bom, pessoal, tô tirando o printzinho aí da participação. Tem 3 malucos aí, tudo igual a esse cara aí, com esse óculos aí. Não sei não, esse óculos aí que o Woody tá usando, hein? É Hã? o Woody depois das drogas com uma Nokia Esse indestrutível. óculos aí, meu, se parar no comando, os caras vão Ô, revistar tudo, professor, hein? é o Woody com óculos chave É, e toca na Nike. tô vendo aí. Se o Woody aí se passar no comando, os caras vão desmontar o carro. Perigoso esse Woody aí, meu. Vou deixar, ainda bem que meu filho cresceu já. Coitadinho das crianças hoje. Bom dia a todos, pessoal. É o seguinte, só perpassando aí sobre a aula de ontem. Ontem, o que nós vimos aí no conteúdo de geografia? Nós vimos aí a questão da estrutura fundiária, certo? Aonde entendemos o que é a estrutura fundiária, o que é o módulo rural e sobre o Estatuto da Terra, que foi uma lei federal de 1964, ok? E aí também vimos aí Meu, a que página é? dimensão, Nem me lembro mais. foi a página 17. Nós vimos aí os imóveis rurais, as empresas rurais, o latifúndio de exploração e o latifúndio por dimensão. Hoje, e vimos o minifúndio e a propriedade familiar. Meu caderninho, peraí, só para mim seguir a sequência aqui. E hoje, sobre a questão aí relacionada, deixa eu ver aqui, dá para ver? Deixa eu fazer um aumento aqui da. Olha só. A gente vai entrar na página 209 agora, 208, 208 e 209, tá? São Apostila essas duas nova? páginas. Oi? Apostila nova? Daqui para frente é só apostila nova, tá bom? Eu ainda estou devendo correções para vocês, né? Eu vou enviar 2 correções essa semana aí para vocês confirmarem. Então, pessoal, hoje, 23/4/2021. Então, vamos ver aí a relação da estrutura fundiária em relação, né, à herança do colonial. Então, a estrutura fundiária em relação à herança do período colonial e também a questão das capitanias hereditárias. Que está relacionada com o sistema de sesmaria e o Tratado de Tordesilhas e a questão do latifúndios. E vamos tentar finalizar com as
relações de trabalho. Então, esses são os pontos que nós iremos perpassar hoje, ok? Bom, pessoal, a estrutura fundiária já trabalhamos ontem, a questão da dimensão, da organização e outros pontos. Agora a gente vai entender um pouquinho, na página 208, a questão da estrutura fundiária sendo uma herança do período colonial, tá joia? Esse momento é importante porque as práticas, né, e as características dessa concentração de terra. Hoje sabemos que a concentração de terra, poucos, né, concentram uma grande maioria de terras. Todos devem conhecer, devem ter ouvido falar já no apresentador Ratinho, eu vou usar ele como exemplo. Só esse cara, ele tem 19 fazendas. Só ele tem 19 fazendas. Pensa bem, com mais de 24 mil alqueires. Quantos ratinhos não tem que tem uma quantidade de fazenda? São poucos, né? Sei lá, 20, 30 pessoas que tem um mundão de terra. E outras partes não tem nem para plantar um feijãozinho, certo? Então essa é a questão aí que a gente vai bater. A questão, né, dessa concentração e as distorções, como que é utilizado esse solo? Como que é utilizado o solo? Como que foi programado esses latifúndios? Vai ser utilizado para quê? Sabemos que, primeiramente, essas capitanias hereditárias, elas foram passadas para, primeiramente, elas foram criadas a partir do Tratado de Tordesilhas para que se povoasse a parte que Portugal descobriu, né? Porque havia um conflito entre Portugal e Espanha. Então Portugal teve que, né, no período quem mandava no mundo era Portugal e Espanha, né? Eles eram os exploradores aí desse período. Os, né, conquistadores também. Então nesse período Portugal teve que ter essa sacada porque foi criada a divisão entre Portugal e Espanha e a terra de Portugal foi dividida pelo Tratado de Tordesilhas, sendo criadas as capitanias hereditárias, que é aquelas faixinhas de terra que representam no mapa aí, ó, que nós temos aí, por exemplo, capitania de Dom Afonso, por exemplo, né? Então veja aí que no mapinha você tem aí o nome de alguns aí. E a Sesmaria, o que é isso aí? São partes de terras que foram passadas para os filhos, tá? Os filhos dos donos das capitanias hereditárias, tá joia? Então, os filhos dos donos da capitania hereditárias receberam terras pelo sistema de Sesmarias, ok? E essas capitanias hereditárias foi criada pelo Tratado de Tordesilhas, tá bom? E qual que era a intenção desse tratado, né? Povoar, pessoal, povoar e colonizar aí, né? Uma vez que a área do Brasil era destinada para Portugal, por meio do Tratado de Tordesilhas, o qual dividiu o território do Novo Mundo entre Portugal e Espanha. Então, a posse das capitanias hereditárias, olha só, na página 208, ela era transmitida de filhos e não podia ser vendida. Então, quer dizer, eu sou filho de um dono da capitania hereditária, eu não quero essa terra, eu quero, não pode. Você não pode vender, isso aí é seu para sempre. Mas aí ele teve uma ideia, que foi a ideia? Arrendar para olha só, para os poceiros. Os poceiros, o que eles faziam? Eles arrendavam para os poceiros que ocupavam e cultivavam com a intenção de abastecer o mercado interno, enviando excedente. Então, o que os poceiros usavam essa terra? Como os poceiros usavam essa terra? A cana-de-açúcar, né? Produzindo cana-de-açúcar com a mão de obra escrava para mandar tudo para Portugal. Enchia os navios lá, né? As caravelas, e ia para onde? Europa, porque a Europa não produzia açúcar, né? O que tinha pouco, e a terra do Brasil, como era boa, nossa, é igual mato, né? Dava cana para dar aqui um palmo aí de terra. Então, veja bem. Então, olha só. Só que aí vem uma questão importante.
Com o tempo, muitos donatários, quem são donatários? Os donos das sesmarias, das capitanias hereditárias, eles expulsavam os poceiros que tinha sido arrendado pelos filhos, que eram os donos das sesmarias, e aí esses caras expulsavam, porque os filhos estavam em Portugal, e aí esses caras, o que eles faziam? Opa, expulsei, é minha agora, criava o documento e comprava bem mais barato. Gambelava lá os filhos, né? Dos donos das capitanias hereditárias, que passou de pai para filho. Então os caras foram bem espertos. Com isso surgiu um problema no Brasil, os latifúndios. Ah, professor, mas os latifúndios então quer dizer que era aquelas terras que os filhos dos donos da capitania hereditária receberam? Sim, os latifúndios foi formado expulsando os arrendatários que produziam a cana-de-açúcar e mandavam para a Europa, e com isso eu comprava de um, expulsava outro, comprava de outro, só eu consegui comprar 5 sesmarias aí. Nossa, é terra para dedéu. Opa, mais terra para plantar. Opa, então agora eu vou ser bichão, porque eu vou plantar cana de açúcar, vou ter muito açúcar e eu vou vender muito para Portugal, né? Vou levar muito para a Europa, quer dizer, vender para a Europa. Português aí se deu bem. Então, olha só. No textinho aí, o último parágrafo é muito importante vocês, pessoal, destacar na postura de vocês, ó. Com o tempo, muitos donatários expulsavam os poceiros ou compravam as terras por custo baixo, ainda pagava barato, aumentando aqui, ó, as suas propriedades. Opa, eu já sou o dono da capitania hereditária, consegui comprar parte da sesmaria de outro fulano, tenho mais terra. E o resultado, o que foi esse resultado? Latifúndio. O latifúndio nada mais é o quê? Poucas pessoas com muita terra, pessoal, tá? Poucas pessoas com muita terra. Um lugar que foi emendando um com o outro e ficou um grande fazendão, vamos ver isso, certo? Então isso é importante porque os latifúndios nasceram a partir das sesmarias, tá bom? E aí, turminha, acompanhando aí na apostila, página 9, olha só. Nós tivemos o período da cana-de-açúcar, né? Que nesse período aí ela era o carro-chefe da produção do Brasil, sendo um produto aí, né, mais valorizado entre as relações comerciais na Europa. Então, ele era um produto que dava dinheiro você vender na Europa, tá? E aí ele tinha, qual o caráter dessa cana-de-açúcar aqui no Brasil? Era agroexportador, né? Algo que você era produzido com a agricultura da mão escrava aí, utilizando a mão escrava nessa agricultura, se tornando aí um produto agroexportador da colônia. E o que incentivava aí, ó? Ainda mais a manutenção dos latifúndios, o que é? As pessoas comprar mais terra, porque as pessoas ficavam cegas, opa, o que eu estou plantando é pouco, eu quero comprar mais. Vou comprar mais terra e vou plantar muito mais, vou vender muito mais açúcar. Isso a pessoa, né? Aquela visão de riqueza, vou tirar desses caras. Vou tirar, vou dar um jeito de comprar barato e vou aumentar, vou pôr mais escravo e vou plantar mais, e vou vender mais, e vou vender mais. Então, aí, olha só, concentrou a mão de terra de poucos. Então, ó, os donatários detinham posse desses latifúndios e muitos substituíam para o poder do Estado. Então, em vez do Estado mandar aqui, quem que mandava agora? Era os destinatários, donatários, donos da capitania hereditária. Nem o governo mais da Europa mandava aqui. Eram os donatários, tá joia? Então, veja bem a situação aí, como foi formando o nosso Brasil, como que essa terra foi passando para quem? Quem que foram os primeiros donos? A gente sabe que os primeiros eram os índios, mas aí eles foram, né, dizimados aí e os europeus começaram a tomar conta. Então, veja bem, pois percebiam o privilégio em função dos resultados. Qual é o privilégio? Os comerciantes europeus, né, idolatavam os caras que eram donos da produção de açúcar.
Eles não estavam nem aí com a coroa portuguesa. Eu quero esse cara aqui. Nossa, você é o cara. Meu, o que você quer que eu faça para você? Você quer mulheres, navios, carros? Me venda seu produto, que eu vou ficar rico, que eu vou vender por todo lugar. Né? Então, por isso que fala, substituiu. Os caras não estavam nem aí com o poder do Estado, dos governantes. Ele queria o cara que era o produtor de açúcar. Aquele cara, meu, quero que ele venda tudo para mim, porque aqui eu consigo produzir, embalar, vender para todo mundo. O que ele vende para mim, eu consigo ganhar o triplo em cima. Eu vou ser bilionário, entendeu? Então, olha só a questão do comércio, tá? Então, olha só, resultado econômico que o latifúndio gerava. Então, o latifúndio fazia a pessoa ser aquele cara conhecido no mundo europeu. Meu, aquele cara que eu preciso ter contato, porque ele tem o que eu quero, que vai me deixar mais rico ainda. E o cara que está aqui, opa, eu quero mais terra, vou plantar mais, vou plantar mais. E aí, deu no que deu, né? Conseguiu aí aumentar a sua riqueza. Pessoal, olha só. Posso ir um parágrafo. Só que ocorreu o quê? O açúcar, ó, que outros espertos na Europa viu que estava dando dinheiro, oh, vou plantar aqui também. Aprenderam a técnica, começou a produzir aqui. Para que eu vou pagar para aquele cara lá? Caro pra caramba, agora aqui eu tenho mais barato, não é? Então agora eu não preciso mais do açúcar do Brasil. E começou a cair isso aqui. Aquele cara que era o cara parou de ser, ele ficou pequenininho. Só que aí surgiu uma outra ideia. Né, ó. Por que o latifúndio começou a dominar? Né? Olha só, mesmo a decadência da produção açucareira, os latifúndios ainda continuam crescendo no país. Tá bom, a cana-de-açúcar não interessa mais, ainda tem bastante coisa. O que eu vou plantar agora? Que a Europa precisa? O que será que eles estão precisando? Aí, essa situação veio a Lei de Terras, de 1964, assinada por Dom Pedro, não, desculpa, em 1850. Foi definido critérios para posse, olha só. Então, quer dizer, eu não podia qualquer pessoa também ficar comprando terra. Então, só ia comprar terra aqui, no caso, quem é? Né? Só que essa lei de terra ela foi criada para impor algumas coisas. Qual é a imposição aí? A manutenção, o seu uso e a sua comercialização. Né? Só que com essa lei de terras, né, que seriam posse de terras públicas, olha só, as pessoas foram tirando da capitania hereditária, que era do governo lá da coroa portuguesa, e foi criando particular. E o governo se ligou nisso, aí ele fez a lei de terras, tá? E aí ele fez o que, ó? Só poderia ser adquirida por meio de compra, que não poderia mais do pai dar para o filho, teria que vender para o seu filho agora. Agora você não dá mais para ninguém, eu não vou mais poder, eu tenho que vender, né? E aí ficou complicado. Então, olha só, por quê? Porque essas terras ficavam dadas, acabavam os caras vendendo baratinho. E ajudava a pessoa que não tinha nada a ter um monte de terra. Né? Tinha pessoa que sacava, opa, vou acumular isso aí. Então, essa lei favoreceu, olha só, os grandes, o cara já era grande nessa época, e a lei favoreceu eles. Ficou maior e o que aconteceu? Dificultou a compra por pessoas que talvez aqui nesse período os donatários conseguiam comprar. Que não tinha tanto dinheiro, mas ganhava sacada. Aí, puxa, agora não dá mais para comprar baratinho, porque comprar baratinho eu tinha condições, agora é caro, eu não tenho. Então só quem tem mesmo vai poder comprar. Então é isso aí, tá? Olha só. Deixando claro que as propriedades rurais eram fontes de lucro, tirando o caráter social da sua simples posse. Então, quando era sesmaria, era uma posse simples, criar ali para a sobrevivência da colônia. Só que muitos, em vez da sobrevivência da colônia, eles pensaram em plantar para vender para fora. A jogada da época, tá? Então, fechamos aí a questão da sesmaria. Só que aí vem outro ponto importante para vocês grifarem na apostila aí, fazer um asterisco, circular diferente do grifo, que é no século XIX, olha só, o espaço rural, página 209, tá, pessoal? Aí. Último parágrafo. A partir da segunda metade do século XIX, o espaço rural foi marcado pela produção do café. Olha só, já mudou. Como que era o uso agora do espaço rural, agora, nesse período do século XIX? Não era mais cana. Mas tinha cana. Tinha cana. Mas agora
A atenção era voltada para o novo produto, o tal do café, que muitos gostam de tomar aí. Né? Sabe quem é o maior consumidor do café do Brasil? Que compra mais café do Brasil? Estados Unidos. Mas é o que mais compra. Tem café lá que você paga aí, meu, um valor de um pacotinho, quase R$ 100. Aqueles café especial, sabia? É, uns cafés chique aí. Tem um lugar aí que vende o cafezinho que o bichinho come, defeca o cafezinho, a sementinha, e os caras, aquele café é o mais caro ainda. Sabia? Que existe, é. O bichinho come o café, defeca o cafezinho, e ele é vendido porque ele é um café que tem um sabor diferente. Mas é chique. É chique, o pessoal gosta de coisa chique. Ah, não sei, talvez, apesar que o bichinho come mato, né? Ele não come coisa industrializada, ele come algo que é natural. Ele tá comendo café. Ele sai com um ingrediente diferente ali no meio, daquele gostinho. Deve ser um cafezinho que deve dar algum grau, né? Alguma coisa, vai saber, né? Pessoal, seguinte. Não é nosso. Então, olha só. O café foi marcado pela produção, século XIX, foi marcado pela produção do café, que também foi estruturada nas grandes propriedades rurais. Então, os latifúndios começaram a produzir café em quantidade, né? Olha só. Continuando assim o caráter de lucro por meio da monocultura do uso da mão de obra escrava. Mão de obra escrava, nesse sentido, a construção de terras na mão de poucos proprietários e o caráter de lucro continuava a prevalecer após a assinatura de tudo da terra. Então, resumindo, mudou a cultura, foi para o café, aumentou a mão de obra escrava e continuou aí sendo lucro, né? Aonde o Estatuto da Terra acabou aí não conseguindo eliminar esse caráter de acumular terra, né? Ficou no papel, mas as pessoas ainda acabavam comprando e juntando aquela terra, porque na realidade o Estatuto da Terra foi feito para que as pessoas não tivessem tanta terra, conseguisse dividir mais, mas não funcionou. Cada produto novo que criava, as pessoas ficavam gananciosas e compravam para plantar mais. Pô, agora é o café? Meu, tem tudo isso agora, eu vou plantar café para dar aqui 1 metro aí de café e vou exportar tudo. E o café dá mais dinheiro que a cana, né? Agora, olha só, pessoal, tem um mapinha aí que é interessante. Esse mapa é a estrutura fundiária, a concentração de latifúndios por área total por região. Olhando já de cara aí, onde estão as maiores fazendas aí? A maior concentração de terra. Qual é a porcentagem, pessoal? 75%? Isso, 75% está concentrado em qual região? Na região centro-oeste. Região centro-oeste, veja só, onde hoje nós temos o quê? Agroindústria, onde tem o cultivo da soja para exportação, criação de gado, né? Tudo relacionado para ir para fora, né? Então, a parte do centro-oeste a gente tem os maiores fazendeiros, né? Os maiores produtores estão no centro-oeste. Veja a concentração de terras. Olha só, quem mora na região centro-oeste, pode ter certeza, você conhecer alguém que mora no centro-oeste, e você vê que o cara tem aí uma condição, você pode ter certeza que ele é dono de uma fazenda. Pode ter certeza, porque não é uma área tão urbanizada, você tem ali no centro-oeste, Brasília, Goiânia, enfim, mas você vai ter a parte rural, que é as fazendonas, né? Então, por que só tem 25%? Porque lá é floresta amazônica. Lá não é permitido construir fazendas, mas ainda tem poucas. E outra coisa, o solo amazônico ele não é tão produtivo. Ah, mas é rico de floresta. Quando você desmata e vai tentar plantar alguma coisa, não nasce. Porque o solo é raso, é feito de areia. Areia que vem do deserto, lá do Saara. Então, se você desmatar a Amazônia, não vai nascer nada de novo as árvores. Então, quer dizer, não adianta o cara querer fazer a fazenda que não nasce. Existe um documentário que chama Queimadas. Os caras foram, queimaram parte da Amazônia, desmataram, pegaram as pessoas aí. O governo falou, tô dando terra para você, o INCA.
você ia lá, tal, nossa, ganhei terra. Ia lá todo contentão para a Amazônia, caixadinha. O cara ficava o dia inteiro plantando milho. Cadê que nascia milho? Nascia uns pezinhos desse tamanho. E aí do lado você tinha aquelas árvores gigantes, castanheira derrubada. Para que derrubaram e não nasce nada? Olha só, porque a floresta amazônica pode ser. Ela não nasce nada. Ela até serve um pouco para que é gado, mas mesmo assim ainda é pouco cultivo, entendeu? O que ela é rica? Para que ela serve? Tirar madeira. Ela não serve para plantar, entendeu? Isso que é complicado. Então não serve, a pessoa não vai lá mais desmatar para plantar. E existem as fazendas, vão montando, põe um gadinho lá na África. O vento, isso, a atmosfera, o vento, as correntes, né, atmosféricas, elas trazem areia e depositam na Amazônia, ao longo de milhares de anos. E esse é o sistema da Terra, por isso que a nossa Terra ela é dinâmica. Vem parar no Amazonas, tá? Olha só, pessoal, então nós temos o ranking aí, né? Já aí. Dan, pode falar. Desculpa, eu não vi sua mão aí. Um dia a floresta amazônica vai acabar, né, Pedro? Se não, sabe que o Bolsonaro ontem, né? Foi ontem ou antes de ontem, que ele estava tendo que ir lá assinar uns papéis lá na Europa lá. Tá um monte agora na pandemia, tá queimando um monte de coisa. Isso, teve uma queimada intensa na Amazônia e cada dia queima mais, mas o Bolsonaro está sendo pressionado porque as outras nações estão cobrando isso aí, tá? Mas ainda há muito desmatamento. Existe um sistema aí, Sinar Brasil. O que acontece? É um satélite novo que lançaram só para vigiar a Amazônia. E aí ele vai mostrando cada vez mais e aí consegue ter uma política de você agir já ali no local, sabe? O IBAMA já vai direto lá. Mas mesmo assim é complicado, porque os caras deixam aquelas áreas maiores e vai recortando escondido por baixo, entendeu? Aí quando a polícia chega lá, o desmatamento tá lá, só as grandes que fechou. Por quê? A ganância, a questão da madeira. Por isso que é importante hoje, as pessoas compram a madeira. Madeira, geralmente, os países de fora gostam de comprar madeira. E sempre tem aquela coisa clandestina, sabe? E da multa, né? A gente sabe que teve lá a questão, né, das pessoas ambientais, né, ser assassinada. Então a Lu teve uma mulher também que foi assassinada. Toda essa questão é meio complicada essa questão, porque existe. Então, o que tem que mudar no nosso país? As leis. As leis que tem que ser mudadas. É igual se você pegar, olha só. Uma amiga minha comentou assim, ela morava no Rio de Janeiro. Fui assaltada. Ela tinha gastado um maior dinheiro no material de gramática, ela é professora de língua portuguesa. E o cara chegou com um facão e colocou no pescoço dela, lá no Rio de Janeiro. Pá, roubou. E ela foi na delegacia denunciar. Não sei o que tal. Chega lá, os caras sabiam, é um cara assim, assado. O cara com facão desse tamanho. Ela é. Então, a gente não pode fazer nada. Porque a gente pode ir lá prender. Olha só a lei. Aí sabe o que o policial falou para ela? Mas se você juntar uns amigos seus e pegar o cara e trazer aqui, a gente prende. A polícia que tem que prender, você vai lá prender o cara? O que tem que mudar? Olha que a polícia falou, aí desenhou a cara do cara. Esse cara, ela tudo contente, Ela ficou a tarde inteira, não resolveu nada. O cara falou para ela, vocês têm que trazer para me prender, porque os caras não podem ir. O que tem que mudar? A lei. A lei protege muita coisa errada, entendeu? Por isso tem que tomar cuidado quem que você vai votar e quem vai fazer a lei. E a gente aprende aí, né? Legislativo, executivo, judiciário. É muito complicado. As leis acabam não funcionando. Voltando aqui, pessoal. Então, aí tem o ranking de terra. Já vimos que 75% na região centro-oeste. Pessoal, ponto importante aí. A questão aqui, ó. Reforma. Algo atual, tá? Agrária. O que é reforma agrária? Veja lá, último parágrafo da página 209. Em função dessa irregular distribuição de terra, o governo federal, o que ele cria?
elaborou programas que tentam minimizar as desigualdades sociais e econômicas geradas pela concentração de terras. E alguns desses programas têm a reforma agrária. Então, a reforma agrária, o que é, pessoal? Um programa de quem? Do governo federal. Tá joia? Para quê? Diminuir a concentração de terras e tentar distribuir melhor essa concentração de terras. Tá joia? Página 210, veja só. Para que a reforma agrária seja cumprida, o direito à propriedade rural foi alterado, deixando de ser absoluto. Assim, o Estado pode expropriar. O que é expropriar? Tirar de algumas pessoas que não estão produzindo nada, aquela fazenda que está abandonada, que não está pagando imposto, né? Aí o Estado tira dela e distribui. Ou comprar uma propriedade que não cumprir a função social. Ah, você tem fazenda. Ah, pô, meu, você tem fazenda. O que você produz nessa fazenda? Você cria gado? Você planta alguma coisa? Está vendendo? Não interessa se você está exportando, o dinheiro está vindo para o Brasil com imposto, está indo para a escola, está indo, então é social. Ah, eu planto legumes, planto sei o que. Então, tá bom, não, minha fazenda está parada, ela está ali só de enfeite, e quando ela valer muito eu vou vender. Aí o governo fala, não, desse jeito não pode ter. Sua fazenda precisa ter alguma função, tá? E aí, isso aí agora, né, ó, é prevista em lei. Então a lei mudou um pouco, mas não é 100%, tá? Não funciona, não está funcionando tanto. Mas a reforma agrária ajuda, vocês já viram aí, né? A questão do sem terra. Já chegaram a ver na mídia, né? Agora o coronavírus é o ator, né? É o estrela do momento. Mas até antes você tinha alguns noticiários sobre o sem terra, aqueles caras que montam lá a barraquinha. Aí você escuta, o sem terra, a mídia invadiu a fazenda, matou cabeça de gado, pegou facão, matou. Isso é montado pela mídia, tá, pessoal? O que acontece? Os fazendeiros, eles infiltram uma pessoa igual eu. Vocês são sem terra. Vocês estão lutando realmente por pedaço de terra, tem um pedaço lá, vai plantar. O que o governo faz? Me contrata lá no meio de onde sem terra. Aí eu sou aquele cara que vai causar. Aí eu mato a cabeça de gado, sabe? Aquele cara que põe fogo na confusão. E aí o meio que precisa ali acaba, entendeu? Pagando por isso. Por quê? Porque aí é generalizado. Falar os caras aí, é tudo vagabundo. Não tem. Para que eu vou dar terra para esses caras? Olha o que estão fazendo, matando gado. Aí esse cara, eu chego lá e pau, dou um tiro lá nos caras. Aí olha só, os caras armados. Aí você vai ver esse cara e o cara tem a caminhonetona no outro estado. O cara tem uma casona legal, tá no meio de sem terra. Né? Aí se conseguir terra, ele também se dá bem. Aí eu me dou bem também, que eu consegui. Aí os caras, coitadinho, que precisa, acaba lá na mídia. Não, os caras aí, para que vai dar terra? É tudo sem rumo na vida, não tem terra para isso, não tem terra para aquilo. Então veja como quando a gente vê a mídia, muitas coisas manipuladas. Você vê, você tá vendo um grupo lá, mas só vendo os banners, mas você não sabe, foi infiltrado. Jogou-se aí, entendeu? Aí sai briga entre eles, a facãozada e tal, porque, pô, você tá lutando por um negócio legal, você vai lá e faz um negócio que eu não quero. Só que às vezes acontece, esses caras acabam sendo os caras que tem um armamento, acaba coando até os caras que ele tá fazendo parte, entendeu? Aí os caras falam, meu, não pode fazer isso. O cara fala, por quê? Eu vou fazer, entendeu? Aí os caras que é coitadinho vai trabalhar certo, fica lá coado. Então tudo que a mídia mostra, às vezes a gente tem que dar uma visão maior que as coisas é maquiado. Falar, mas será que é isso mesmo? Será que ela é crítica? Ah, mas será que todo mundo faz? Será que todo mundo que está no meio presta? Será que todo mundo quer isso? É a mesma coisa aqui na sala. Tem 3 aqui, todo mundo gosta de estudar. Tem um que... aquela sala lá, meu, não sei o quê. Aí você fala, mas minha sala. É 3 que faz as coisas. Eu tô ali para estudar. Não é isso? Pegaram aí, pessoal? Tá joia? Então é o seguinte, olha só. Quero saber quem respondeu a questão 1 aí da página 211. Não, beleza. Quem respondeu a 1 da página 211? Sabemos que a página 211, você vai arrancar informações do texto aí que vocês devem ter lido, né? Dados do Cadastro Rural mostram a concessão de terras no Brasil. Ok. Então, estão me ouvindo direitinho em casa?
Dá um joinha para mim. Então tá bom. Então vamos lá, questão 1 seria a seguinte. Pô, O que o seu tá um pouco abafado. Tá um pouco abafado? É. Talvez comece a oscilar a internet. Por causa da máscara também, tá? Eu acho que é o meu som mesmo, tô achando. Peraí, eu vou Tá pôr bom. vou pôr um fone. Tá bom então. Vamos lá então. O que significa expressão externa, concentração? O que significa a expressão extrema concentração de terras no Brasil? Olha só. Primeiro parágrafo, lá do textinho. Os dados do cadastro ambiental, reunindo boletins afirmativos do CAR, demonstram a extrema concentração de terras no Brasil, revelando inclusive propostas dos latifúndios dadas por estados e federação. Então vamos ver. Indica, então olha a resposta. Concentração de terra indica que grande parte dos imóveis rurais do Brasil está em posse de um número reduzido de pessoas. Bateu aí, pessoal? Resposta? Concentração de terra. Pode repetir mais devagar? Posso. Concentração de terras indica. Questão 1. Concentração de terras indica que grande parte dos imóveis rurais no Brasil está em posse de um número reduzido de pessoas. Então, aí, só retomando para ver se vocês confirmarem. A expressão concentração de terras indica que grande parte dos imóveis rurais no Brasil está em posse de um número reduzido de pessoas. Fechou aí, turminha? Deu certo aí? Beleza. Quem fez a 2 aí? Heloísa. Então, olha só. Qual a média da dimensão das propriedades nos estados do Amapá, Amazonas e Rio Grande? Então, é a média, tá? Então, a média é 139,12 hectares para cada imóvel nessa região, tá? Então, podem arrumar aí. Também, Luísa, pode arrumar aí, não sei se você colocou, mas a média, né? Ele está falando a média nesses estados é de 139,12 hectares para cada imóvel. Repete, por favor. A média é de 139,12 hectares para cada imóvel rural. Então, vou repetir toda a resposta, tá bom? A média é de 139,12. Não vai ter tempo de fazer tudo, professor, tem menos de um minuto.